Boa noite. É, Todo mundo está ouvindo aí no fundo, perfeitamente, né? Ótimo. Bom, o tema de hoje, a doutrina dos espíritos, a terceira revelação para a humanidade. Na verdade, é um tema já bastante estudado, né? São fundamentos que, para quem está aí no caminho da doutrina espírita, já tem um conhecimento básico, né? Do que nós vamos estar falando hoje. Mas para quem está começando, a ideia, né, a proposta, é poder passar uma visão geral desse posicionamento, né, desse fundamento da doutrina dos espíritos, colocado como a terceira revelação para a humanidade. Então vamos lá. Se é a terceira revelação para a humanidade, é porque houve a primeira. A primeira revelação, ela foi passada por Moisés, né, que é considerado a pessoa, né, o líder que trouxe a primeira revelação para a humanidade. Como foi feito isso, né? Qual é o fundamento disso? São os 10 mandamentos, né? Nós vamos estar conversando aqui um pouco a respeito desse processo onde os 10 mandamentos foram revelados para a humanidade. E na realidade foi através da mediunidade de Moisés. Então nós vamos estar focando nessa nossa conversa um pouco, né, abordando por esse prisma da mediunidade, as 3 revelações. Então, a primeira revelação aconteceu aproximadamente, né, há 1500 anos antes da vinda de Jesus. 1500 anos antes da vinda de Jesus, estamos em 2018, aproximadamente 3500 anos. Quando Moisés, que era um príncipe egípcio de origem, de descendência hebraica, se revoltou, né, incomodado pelo seu povo hebreu ser escravizado, né, ter a condição de escravo do povo egípcio, através da intervenção divina, porque tudo isso já estava previsto, ele liderou aquilo que é colocado na Bíblia como o Êxodo, trazendo então esse povo hebreu para a terra prometida, onde hoje é no Oriente Médio, a região da Palestina. Esse período pelo qual Moisés guiou os hebreus pelo deserto é chamado de Êxodo e durou 40 anos. Nesse período de 40 anos, houve um momento onde Moisés se retirou no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Né? E aí nós vamos ver mais para frente como que ele recebeu esses 10 mandamentos. Aqui é só uma visão geral, inicial. A segunda revelação, então, foi com a vinda de Jesus, né? O governador do orbe terrestre, vindo pessoalmente na matéria, ou seja, não explicando como tem que ser feito, né? Mas vivenciando e exemplificando, trazendo essa noção do amor incondicional, né? O sentimento de solidariedade, de fraternidade. Então, se por um lado nós temos um Deus severo com Moisés, né? E era importante essa severidade para criar toda uma estrutura, uma organização coletiva na época. Na segunda revelação, com a vinda de Jesus, veio esse sentimento do amor e da solidariedade. São degraus pelos quais a humanidade passou dentro de um plano maior para que houvesse depois, com a terceira revelação, então aqui o cristianismo, né, depois da vinda de Jesus Cristo, com a terceira revelação, codificada por Kardec, onde a referência é 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Como a referência, a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, começa aí, uma referência no tempo, né, cronológica. Não esquecendo, né, ou lembrando que se Kardec foi quem codificou, quem organizou, quem trouxe para a matéria, né, a obra básica do Pentateuco, organizou essa mensagem do plano espiritual
que precisava ser gravada através da escrita, através de normas, né? Daí a codificação do plano espiritual. Quem coordenou a terceira revelação foi o Espírito da Verdade, uma pleiade, um conjunto de espíritos superiores coordenados e liderados por Jesus Cristo. Então, na realidade, é Jesus voltando quase 2000 anos depois, através do Consolador prometido, porque esse é o termo também utilizado para a doutrina dos Espíritos, trazendo então a codificação, mas na matéria, né, a personificação foi de Allan Kardec, a pessoa que organizou todas essas mensagens na obra do Pentateuco que nós vamos ver aqui hoje. Bom, então, vamos começar já com essa questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 459. Pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e as nossas atitudes? Foi uma questão formulada por Allan Kardec para a espiritualidade superior. Resposta da espiritualidade superior: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nesse sentido, nos nossos pensamentos, quanto às nossas atitudes, a influência do plano espiritual através dos espíritos, e aqui nós estamos falando de espíritos como individualidades, como a nossa, apenas sem essa veste grosseira, que é o nosso corpo físico, mas preservando toda uma identidade individual, a influência dos espíritos, né, é muito maior do que supondes. Porque muito frequentemente nós estamos fazendo algo achando que somos nós, mas nós estamos sendo influenciados para determinadas atitudes. Essas atitudes, elas são boas ou são ruins? São produtivas dentro da nossa proposta reencarnatória, do que nós nos propomos a fazer nesse período em que nós estamos aqui, junto à família em que nós viemos, a família que nós estamos constituindo no ambiente de trabalho. As nossas atitudes são boas ou são ruins? Elas dependem da nossa sintonia. Se nós temos uma conduta voltada para o bem, nós vamos funcionar como uma esponja ou como uma antena, sintonizando com espíritos bons. E vice-versa, se não estivermos com essa conduta voltada para o bem, nós vamos estar sintonizando com espíritos contrários a essa atitude produtiva do ponto de vista da nossa reencarnação. Ainda sobre a primeira revelação, e aqui já colocando de uma forma mais direta sobre a mediunidade, vou controlar o tempo aqui. Nós temos os 10 mandamentos, né, que foram recebidos no Monte Sinai por Moisés com uma técnica que é um processo, vamos colocar assim, chamado de pneumatografia. Né? Pneumatografia, isso está no capítulo 12 do Livro dos Médiuns. O que vem a ser esse processo? O médium recebe as 2 tábuas com os 10 mandamentos, foram recebidas já inscritas na rocha. Não foi Moisés que foi lá talhar cada um dos mandamentos. Isso só pode ocorrer através de um médium que possui o dom da materialização. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 12. Quem quiser depois dar uma lida e dar uma estudada, porque é muito interessante. É um mecanismo raro de se acontecer, mas foi o que aconteceu com Moisés. Daí a gente colocarmos que é a primeira revelação, porque ela veio direta do plano espiritual para o plano material. Não foi uma análise feita por Moisés para estipular 10 normas e colocá-las para o povo hebreu durante esse êxodo que a gente colocou aqui dos 40 anos. Não. Foi o plano divino que trouxe direto para que fosse seguido pelo povo hebreu
Povo esse que foi escolhido como uma referência para que essas normas fossem difundidas através dos séculos e dos milênios por toda a humanidade. Porque há 1500 anos antes de Cristo, o plano maior já sabia que em 2018, a partir do ano 2000, onde nós estamos aqui, nós teríamos já mais de 7 bilhões de pessoas, né, de habitantes do nosso planeta. E como é que você vive no coletivo se nós não tivermos normas e fundamentos para serem seguidos dentro de uma condição social em larga escala? Então, lá atrás, o povo hebreu já foi escolhido para que essa condição, vamos dizer assim, de convivência coletiva se difundisse pela humanidade, principalmente no Ocidente. Lembrando que hoje nós temos cerca de 28% da população cristã. Né? Então, dos 100%, desses 7 bilhões e 600 milhões aproximadamente, 28% são cristãos. Presume-se que esses cristãos já deveriam estar seguindo, né? Que nós já deveríamos estar seguindo os ensinamentos de Cristo quase no 100%, mas nós sabemos que nós ainda estamos longe disso. No entanto, é importante termos esses ensinamentos para que nós consigamos aí nortear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Bom, vamos lá. A lei mosaica, ela se refere já ao grande líder Moisés, criando uma codificação diante das dificuldades e adversidades que se apresentavam para o povo hebreu nesse período do Êxodo, né, e até encontrar a Terra Prometida, onde hoje é a Palestina. Nessa convivência social foram criadas várias normas, várias leis. A lei mosaica, ela foi e é passível de alteração de acordo com os costumes da época. Os 10 mandamentos, eles não mudam. Nós podemos pegar lá os 10 mandamentos e verificar que ali é preciso seguir aquilo ao pé da letra. Eles são imutáveis porque são uma lei divina, pertencem a uma revelação divina. Também está agora pertencendo à lei mosaica, né? Não à lei divina, mas à lei mosaica. Em Deuteronômio, que é um dos livros bíblicos, e repetida em Levítico, que é também um dos livros bíblicos pertencentes ao Antigo Testamento, que é a base toda do registro histórico da vida, né, e da codificação de Moisés e dos profetas, né? Estamos falando do Antigo Testamento. Então aqui no livro Deuteronômio e Levítico é colocado que, isso Moisés que colocou, né, dentro da lei mosaica, que é proibida a comunicação com os mortos. Se é proibida a comunicação com os mortos, é porque os mortos se comunicam. Então esses mortos estão vivos, né? Isso é a lei mosaica, 1500 anos antes da vinda de Jesus. Em Levítico é proibido também a comercialização quando se consultava pessoas que se comunicavam, né, na época com o plano espiritual. Eles proibiram porque havia uma mercantilização e uma banalização na época desse tipo de comunicação e aconselhamento. São leis mosaicas. Isso quer dizer que na época já haviam médiums e já havia essa comunicação com o plano espiritual. Vamos lá. Aqui nós estamos, então, passamos aí a primeira revelação, estamos caminhando para a segunda revelação, que é a vinda de Jesus. Nós temos essa imagem aqui, é a imagem da região de Delfos, na Grécia atual. Quem puder e quiser ir lá, vão ter essas ruínas pertencentes ao templo onde existiu o templo de Apolo, né? O templo de Apolo, ele funcionou 7 séculos antes da vinda de Jesus e 3 séculos depois. Por 1000 anos, o templo de Apolo em Delfos funcionou como oráculo, né, entre esse período, por 1000 anos. O que era o oráculo? O que é o oráculo? O oráculo é a pessoa de confiança que vai dar um aconselhamento a partir do plano divino.
Essas pessoas eram donzelas na época que eram procuradas. Então imagine essa ruína aqui, imagine um templo cobertinho, bonito, com soldados gregos protegendo, uma ordem de sacerdotisas chamadas sibilas, greco-romanas na época, e essas donzelas eram as pitonisas, onde os nobres gregos as procuravam para diferentes informações a respeito de aconselhamento sobre a vida cotidiana. Então, generais consultavam as pitonisas para decidir ali se enviavam tropas, guerreiros para as batalhas. Então, centenas de vidas eram decididas a partir da orientação das pitonisas. Quem eram as pitonisas? Quem eram as sibilas? Médiuns, né? Isso funcionou 700 anos antes da vinda de Jesus, 300 anos depois. Possivelmente Sócrates, que viveu 5 séculos antes da vinda de Jesus, frequentou esse templo, o seu discípulo Platão e Aristóteles também. Vamos lá. Bom, então agora nós estamos na terceira revelação. É difícil traduzir em palavras a presença do governador do orbe terrestre, né, de Jesus Cristo, como nós aqui, materialmente, né? Então, é difícil até a gente imaginar Jesus, uma pessoa onde, há 2000 anos atrás, as pessoas que estavam, viviam na Palestina, tiveram contato com ele fisicamente, vamos dizer assim, cotidianamente. Jesus resumiu a lei e exemplificou o amor incondicional. Resumiu a lei porque ele mesmo disse que ele não veio para destruir a lei. Que lei? A lei que está já na Bíblia há 1500 anos sendo registrada por escrita. Porque a história é contada 4000 anos antes, né, a partir do momento onde foi desenvolvida a escrita, cerca de 4000 anos antes da vinda de Jesus. Antes de ser desenvolvida a escrita é a pré-história. Então, nesses 1500 anos após a vinda de Moisés, com a vinda dos profetas, todos esses registros são leis, né? Leis bíblicas. Quando veio Jesus, ele falou: eu não vim destruir a lei, né? Eu vim complementá-la, eu vim vivenciá-la, né? E realmente, ele resumiu os 10 mandamentos, né? Em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e o amor incondicional, onde ele vivenciou e mostrou pelo exemplo. Qual foi o exemplo, né? Ele morreu crucificado, né? Ele colocou o que é o sacrifício de um ser humano pelo outro. E a partir daí, a humanidade nunca mais foi a mesma, porque o sentimento de fraternidade, de solidariedade, pôde ser vivenciado, né? Se ele vivenciou um espírito de luz, nós também podemos e devemos vivenciar. E ele contou o tempo a partir, né, antes e após Jesus no Ocidente. Vamos lá. No Novo Testamento, né, dos 4 evangelistas, nós temos no Evangelho de João, no capítulo 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quem é o Consolador, né, enviado? Quase 2000 anos depois, a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Jesus passou para o plano espiritual, mas do plano espiritual continuou organizando e acompanhando o desenvolvimento da humanidade até atingirmos uma condição intelectual onde houvesse a possibilidade de mencionar termos como reencarnação, que é um dos fundamentos da doutrina dos espíritos, onde coloca que a alma é imortal. E era muito difícil ele colocar isso há 2000 anos atrás. Bom, seguindo aí a história da humanidade, aqui já na Idade Média, nós temos o exemplo, por exemplo, da Joana d'Arc e de um médico chamado Paracelsus, né? Então, na Idade Média, as perseguições da Inquisição sufocaram, né, ou por assim dizer, quase que acabaram com a comunicação dos espíritos. A Inquisição era um processo,
né, criado pela Igreja Católica da época, onde queimavam-se, condenavam-se as pessoas a serem queimadas vivas, né, porque elas representavam, vamos dizer assim, uma condição que ia contra a lei divina, na visão da Inquisição. Que condição era? Eram as bruxas, né? Os feiticeiros. Quem eram essas pessoas? Pessoas que viviam afastadas na mata, que se comunicavam com o plano espiritual, que produziam remédios, né? Panaceias, elixires, e que tinham uma competência muito grande, curavam doenças, essas pessoas. Isso representava o crescimento de um poder paralelo porque tinha uma comunicação divina. E isso é um poder paralelo em relação ao poder da igreja. Daí veio a Inquisição, que durou por séculos, a alta Idade Média conta aí do século X ao século XV, e foi uma grande perseguição a esses médiums, né? Aqui vamos abrir um parênteses. Quando nós falamos médium, o que é o médium? É uma pessoa que intermedia o nosso plano material, né, com o plano dos espíritos, com o mundo dos espíritos, né? E essa é uma palavra, né, nova, é um neologismo que foi criado por Allan Kardec. Foi ele que criou essa referência. Então, para nós podermos estar explicando hoje, falando de mediunidade, precisava ter essa codificação, essa terceira revelação para a humanidade. Precisava haver uma organização com normas, com palavras, né, com neologismo, para termos uma referência e podermos estudar essa relação da matéria com o plano espiritual. Bom, falando aqui da Joana d'Arc e do Paracelsus, né? Pode-se observá-las, né? Podem-se observá-las as perseguições, né, da Inquisição na história com os nomes de Paracelso e Joana d'Arc, entre muitos outros. Nós estamos citando 2 exemplos aqui, rápidos, mas que representaram centenas, talvez milhares de pessoas na Idade Média que foram condenadas à fogueira. O Paracelsus, porque ele foi um médico suíço-alemão, que nasceu em 1490, mais ou menos, e desencarnou em 1531, né? Então, ali na alta Idade Média, no século XIV, no século XVI, ele era um médico e ele era tão competente que a Inquisição não conseguiu capturá-lo, porque os nobres, como ele curava as pessoas, e ele falava que os remédios dele vinham por inspiração do plano divino, né? Ele fazia panaceias, estudava astronomia, ele era um médico formado na Suíça alemã, realmente. Quando a Inquisição descobria onde ele estava, no castelo em que ele estava, o próprio nobre do castelo avisava e dava condições, cobertura para que ele fugisse para outro reino, em outro país, muitas vezes. Ele não foi pego, ele morreu de morte natural. Não foi pego pela Inquisição, mas foi muito perseguido. Só para nós termos uma ideia, quer dizer, cerca de 500 anos antes, ele criou já o que hoje são os fundamentos da quimioterapia. Então, daqui a gente tem uma ideia do quanto foi sufocada aí a ciência, né? O quanto a humanidade poderia ter evoluído mais se não tivesse tido a famosa Inquisição. Joana d'Arc é um caso clássico de mediunidade, porque ela é uma jovem que ouvia vozes. E o rei da França ouviu as vozes que ela ouvia, né? Os conselhos que ela deu. Tanto que ela liderou o exército francês para defender a fronteira da França contra a invasão da Inglaterra, por volta de 1531, ou 1830 ou 40, 1540, ela foi condenada à fogueira e ela foi morta mesmo, foi queimada viva. Como o quê? Como uma bruxa, porque ela se comunicava com o plano espiritual. Mas isso só aconteceu depois que a fronteira da França estava defendida, depois que, através da ordem do rei da França, ela liderou o exército francês, e assim que estava toda guarnecida a fronteira da França, o rei da França entregou ela para a Inquisição. Por quê?
Está errado, mas faz sentido, porque ele tinha acabado de vencer uma briga com o rei da Inglaterra. E agora ele tinha uma outra disputa com um poder na época muito forte, que era o Vaticano, é um estado, a igreja, até hoje é, né? Então o que ele fez? Foi mais fácil entregar ela. E aí ela foi morta, queimada viva, e 25 anos depois, o Papa católico perdoou ela e disse: não, nós estávamos errados. Né? Então esse é um caso clássico da mediunidade e dessa perseguição que ocorreu aí após a segunda revelação com a vinda de Jesus. Isso mostra que realmente a terceira revelação, não só ela estava preparada, como houve uma tentativa de forças aí contra a evolução planetária de impedir que isso caminhasse de uma forma mais harmônica, né? Essa questão da comunicação da matéria com o plano espiritual. Bom, aqui é um ponto que é um ponto interessante, porque aqui nós já estamos entrando mesmo na terceira revelação da humanidade. Aqui é uma cabana, essa cabana é onde viveram a família Fox, né? Mais conhecidas as irmãs Fox. Estamos agora no século XIX, em 1847, e essa cabana ela era considerada assombrada, né? A cabana era considerada, porque ela fazia muito barulho, de dia e de noite. E as famílias que mudavam para essa cabana não conseguiam morar aí. Em 1847, a irmã caçula, né? A Kate, de 11 anos, como de noite havia muitos estalos interessantes, né? Estalos na cabana, ela bateu palma e pediu para que os estalos acompanhassem as palmas dela. E foi assim, ela batia uma palma, um estalo, duas palmas, dois estalos. A irmã dela, a Margaret, de 14 anos, achou muito estranho aquilo. Porque uma coisa é a cabana fazer muito barulho, outra coisa é os sons serem exatamente cadenciados com as palmas. Ficou assustada e foi chamar a senhora Fox. A senhora Fox já era, né, o momento de dormir, veio para fazer as filhas se aquietarem. Falou, né, meninas, não tem nada a ver, a mamãe vai bater palma, não vai ser igual o barulho, o som, e foi igual. Aí a senhora Fox ficou assustada também. Na verdade, ela perguntou para que aqueles sons fossem de acordo com a idade dos filhos dela. Ela tinha 3 filhas, né? A Kate, a caçula, a Margaret, que viviam com eles, e a Leia, que já era casada e vivia numa outra cidade próxima, né? Aqui nós estamos em Hydesville, no interior dos Estados Unidos, no estado de Nova York. Bom, as palmas foram de acordo com a idade das filhas, e a senhora Fox havia perdido um menino. E também houve um intervalo e as palmas com a idade de quando esse menino havia desencarnado. Bom, aí ninguém mais dormiu na casa, porque ela foi acordar, o Sr. Fox também, ninguém mais dormiu na vizinhança, no final de semana, ninguém mais dormiu, de dia ou de noite, porque as pancadas eram exatamente de acordo com as perguntas que eram feitas. Um dos vizinhos desenvolveu um código assim, uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B. E aí as respostas eram todas inteligentes. Então, o que ocorria? Os Estados Unidos, ele tem uma predominância da religião protestante. E o Sr. Fox era um pastor protestante. Isso começou a ser colocado será que era uma coisa de Deus? Será que essas meninas eram coisa de Deus? Né? Esses efeitos não eram algo que iria contrário ao que é divino? As irmãs tiveram que ser retiradas de Hydesville, levadas para uma outra cidade um pouco maior, que é Rochester, ainda no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos. E lá elas passaram por várias sabatinas, né, onde haviam verdadeiros conselhos de autoridades executivas, judiciárias, religiosas, tentando explicar por que as pancadas aconteciam. Só para a gente ter uma ideia, essas irmãs Fox, junto com a mais velha também, a Leia, a vida inteira elas foram, vamos dizer assim, investigadas, né? E nunca descobriram algo que não fosse sobrenatural na época.
Mas como as respostas eram inteligentes, né, esse sobrenatural não era nada aleatório. E o que é mais interessante e importante, esse fenômeno se difundiu pelos Estados Unidos e atravessou os Estados Unidos, atravessou o Oceano Atlântico e veio para a Europa. Então nós já estamos aqui em 1850, 1852, nos salões da Europa. Então já não eram mais as Zimmermann Fox só. Isso era uma coisa que acontecia, não é só na França, não. Todos os salões nobres tinham esse fenômeno chamado as mesas girantes. Já não eram mais as pancadas, estalos, né? Eram mesinhas que eram como se fossem banquinhos de piano, que tem os 3 pés, e o pé batia, né? Sozinho. Então, isso é uma coisa que é um fato, tá? Histórico, que ocorreu por um período aí, aproximadamente décadas. Mas aconteceu como uma febre coletiva e social. Não nos esqueçamos que na época os nobres franceses e europeus, havia a escravatura ainda, havia uma ociosidade, né? Não tinha televisão, nós vamos fazer o quê? Tinha recitais, orquestras de câmara, né? Música e as mesas girantes. E as mesas girantes, vocês imaginem essa mesa aqui mexendo sozinha. É algo muito interessante, né? Se acontecer agora, é capaz de não ficar ninguém aqui no salão, mas realmente era algo que chamava muito a atenção. E isso aconteceu em larga escala. Nós estamos aqui já em 1850, 1852. Daí, da mesma forma que teve uma evolução das pancadas lá em Hydesville, das irmãs Fox para as mesas girantes, desenvolveu-se, porque aí o que era interessante é que as pancadas respondiam de forma inteligente, né? Se criavam frases, né, e havia uma resposta coerente. Banais ou importantes, ali havia uma comunicação com algo além da matéria, né? Criaram-se umas cestinhas, a cestinha invertida, né, e colocaram um lápis, fixaram um lápis ou uma pena, e essa cestinha mexia sozinha, passou a escrever em folhas. Então já não precisava mais das pancadas, né, desse fenômeno mediúnico de materialização, as pancadas do pé das cadeiras e das mesas, né, principalmente das mesas. Essa cestinha começou a escrever. Esse foi o início da psicografia, porque da cestinha para que uma pessoa passasse a escrever, e aí começaram a ter as sessões, não eram mais das mesas girantes, mas eram as sessões de psicografia. E isso também acontecia em larga escala. Nós estamos falando agora já de 1855. Não se passaram 10 anos dos primeiros fenômenos lá em Hydesville, né? Não chegaram a se passar uma década. Nós já estamos na França, estamos em Paris, e essa pessoa aqui, né, que é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, uma pessoa, um sábio, já considerado um sábio em toda a Europa, não só na França como na Europa, um pedagogo, né, nascido em 1804, então nós estamos aqui em 1855, não tinha 51 anos, né? Escreveu muitos livros na França, livros sobre gramática francesa, sobre astronomia, química, física. Quando ele tinha 27 anos aproximadamente, ele ganhou o prêmio real da Academia da França de Ciências, que é o maior prêmio que uma pessoa na área da pedagogia ou da ciência podia receber na época, aos 27 anos. Os livros que ele escreveu durante décadas serviram de consulta dentro da educação da França. Versava vários idiomas, entendia muito sobre filosofia, sobre ciência na época. Então, um grande pedagogo, foi discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi foi discípulo de Rousseau, né, para a gente ter uma noção histórica. O professor Hippolyte Léon Denisard participou de uma dessas sessões de psicografia na casa dos Baudin, da família Baudin, onde as duas filhas do senhor Baudin, a Julie e a Caroline, já psicografavam. Tinha ali em torno de 15 anos as duas, né?
Quando ele foi conhecer porque um amigo dele, o senhor Fortier, insistiu muito. Como ele era extremamente voltado, o professor Rivail, para a educação pública, para trazer, para levar aos jovens a educação, principalmente os jovens que não tinham uma condição econômica, social, eram excluídos, ele não se preocupou com as atividades sociais das mesas girantes, porque eram diversões, né? Quando ele chegou nessa reunião da casa dos Baldan, ele já encontrou 50 cadernos psicografados com inúmeras mensagens, né? Milhares já de mensagens, centenas, quase milhares de mensagens. Quando ele teve contato, o professor Rivail, com essas informações, ele percebeu que ali, foi ele quem percebeu que ali havia algo diferente, que não era mera diversão social. Ali acontecia um fenômeno muito importante, porque haviam mensagens de uma profundidade filosófica e científica e religiosa muito grande. E com a sabedoria dele, com o conhecimento, com a genialidade do professor Rivail, ele passou a pesquisar e participar dessas sessões de psicografia. Na verdade, ele escolheu cerca de 10 médiuns durante todo o trabalho da codificação da doutrina dos espíritos. Não passaram de 10, 12 médiuns, né? Ele fez uma seleção. Mas ele, como havia questões, perguntas e respostas, ele começou a dividir por áreas, né? Leis mais voltadas às morais, às causas primárias, né? Em cima dessas, foi organizando em cima dessas questões, é que surgiu o Livro dos Espíritos. Essa frase aqui, nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, é uma frase célebre do Allan Kardec. Notem que eu estou usando os dois nomes, né? Professor Rivail e Allan Kardec. Nós vamos chegar no Allan Kardec, porque aqui ele ainda era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Essa frase, ela traduz a imortalidade da alma, o conceito da reencarnação, que é um fundamento muito importante, porque a partir do momento em que nós acreditamos na imortalidade da alma, todas as nossas atitudes, elas podem e devem ser diferentes da referência de uma vida material, de 70, 80, 100 anos, por volta de 100 anos, quem vive muito hoje, né? Se você acredita na imortalidade da alma, você não pode usufruir da sua vida e daquilo que está à sua disposição, de forma a não pensar que isso mais para frente pode trazer algum retorno positivo ou negativo. E aí nós entramos já na lei da causa e efeito também. Não é o foco da nossa conversa hoje, mas fica aí, foi colocado aqui que nós temos os cursos disponíveis para inscrição aqui no centro. Então quem quiser estudar, é muito importante aprofundar os ensinamentos da doutrina dos espíritos, para que a gente possa lidar melhor com as adversidades, com as dificuldades, com os problemas que se apresentam no nosso dia a dia, tanto do ponto de vista individual, como da família, profissional e assim por diante. Então essa frase é muito importante porque ela resume esse conceito da reencarnação. O Pentateuco, né? A obra básica que Kardec codificou. Dentro desse conceito, desse processo, onde ele visitava os médiuns que psicografavam, né? Lá a família Baldan, a irmã Sedufo, Ruth Jafé, em cada um, em uma residência, havia essas sessões de psicografia, onde ele fazia perguntas e recebia respostas. Foi o plano espiritual quem colocou uma mensagem falando: você precisa organizar isso e publicar um livro a respeito dessas questões. Foi o plano espiritual quem orientou ele. E pediu discrição para que houvesse sucesso nessa codificação. A partir daí, percebendo ele que ele estava sendo guiado por uma intervenção divina muito maior, porque além de sábio, ele tinha uma sensibilidade muito grande. 24 horas por dia ele vivenciou o espiritismo. A doutrina dos espíritos não foi de um homem,
encarnado ou de um grupo de homens encarnados. Foi toda trazida pelo plano espiritual. E a esposa dele, a professora Amélia Gabriela, esteve ao lado dele o tempo todo, sendo um grande apoio e suporte, porque não foi fácil. Foi um caminho muitas vezes solitário. Ele teve que abrir mão de todo o status de homem sábio na Europa para usar o pseudônimo de Allan Kardec. Na publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, um parênteses, 1847, as irmãs Fox lá em Hydesville. 10 anos depois, a publicação do Livro dos Espíritos. Para quem estuda o Livro dos Espíritos, né, você ter de pancadas numa cidade do interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, para ter uma obra como o Livro dos Espíritos, elaborada, apesar que não tinha as 1019 questões, eram 500 na primeira edição, mas de uma profundidade, de uma densidade filosófica, que não tem uma pessoa que consiga traduzir isso e escrever esses fundamentos. Tem que ser algo divino, né? E para que ele publicasse a primeira edição, foi orientado pelo plano espiritual para que ele utilizasse o nome de Allan Kardec, que foi, numa vida pregressa passada dele, ele foi um sacerdote druida, né? Um sacerdote gaulês. E ele tinha esse nome, Allan Kardec. Por quê? Porque uma pessoa precisava assinar esses livros da doutrina, da obra do Pentateuco. Alguém precisava assinar. Ele sabia que não era uma obra de autoria dele. Então, como ele iria colocar o nome dele, Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail? Como não confundir com toda a obra dele que ele havia escrito e publicado antes disso? Utilizando o pseudônimo de Allan Kardec. Nós tivemos em 1857 o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, portanto ele tinha 60 anos, ele nasceu em 1804, século XIX. O Céu e o Inferno em 1865, a Gênese em 1868, em 1869 desencarnou Allan Kardec, passou para o plano espiritual. Outras obras foram publicadas depois, existe muito material para a gente colocar, nós estamos encerrando a nossa exposição de hoje. A ideia era chegar até aqui, a obra básica, o Pentateuco, 1857, quando a terceira revelação foi trazida para a humanidade, foram os espíritos que trouxeram essa obra, mas precisava de um homem sábio para organizar isso em livros, né? Organizar isso, codificar isso em normas. Esse conjunto de normas é chamada a codificação. A doutrina não é kardecista, a doutrina é espírita, porque ela foi trazida do plano espiritual para a matéria. E é a terceira revelação para a humanidade, porque ela fecha um conjunto do plano maior, a severidade lá trazida pela codificação de Moisés, mosaica, né? A candura de Jesus, né? Esse sentimento de solidariedade que Jesus trouxe para a humanidade, e a organização dessa comunicação com o plano espiritual. Quem tem em casa, ou quem possui a mediunidade aflorada, porque todos nós somos médiuns, sabe o quanto é importante você ter essa obra para você tê-la como guia e orientação nesse processo mediúnico que muitas vezes, desse fenômeno, né, muitas vezes traz desequilíbrio para as pessoas. E quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós colocarmos em prática essa doutrina dos espíritos, mais equilíbrio nós vamos encontrar no nosso meio, no nosso ambiente familiar e de trabalho. Para isso, nós temos várias atividades, não só nesta casa, Allan Kardec, como em várias casas de Rio Preto e de todo o estado e o Brasil. Fica o convite para participar não só do estudo, como das atividades sociais em geral. Tem muita coisa para a gente falar, mas basicamente é o que a gente podia estar expondo aqui hoje. Muito obrigado.